meus amores literários, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Gabriela e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ruivo em Livros. Mas hoje o vídeo é diferente, vai ser tipo um videozinho de um vlog mesmo, né? Um study vlog misturado. E eu vou contar pra vocês como que é uma rotina de uma estudante de biologia que está na faculdade. Pra quem não sabe, eu faço biologia, ciências biológicas, na Universidade Paulista, Unip. Eu tô no 7º semestre de bacharel, então isso quer dizer que eu vou me formar esse ano, no 8º semestre, lá no final do ano. Então esse ano é muito corrido, né? Tem muita coisa pra fazer, tem o estágio obrigatório, tem o TCC, eu tenho apresentação de trabalhos, tenho que completar as minhas horas complementares, né? Então eu vou contar um pouquinho de tudo pra vocês e como tá sendo, como foi essa primeira semana, né, de aula, que minha aula começou na terça-feira e hoje é sexta-feira, dia 12, e eu vou contar pra vocês como está sendo um pouquinho da minha rotina. Então, como eu falei, as minhas aulas começaram no dia 9, né, a terça-feira. Hoje é sexta-feira, dia 12. Mas esses primeiros dias foram mais para apresentação das matérias. Eu vou ter muita matéria quinzenal, né, esse semestre é muita matéria quinzenal. Então, uma semana vai ter uma matéria, e aí no mesmo dia, só que na outra semana vai ter outra matéria, para dar conta, né, das disciplinas que o 7º semestre tem. Então, a minha rotina, gente, eu estudo à noite, né? Eu sou do período noturno e eu era da unidade da Unip da Chácara e agora eu sou da Vergueiro, aqui de São Paulo, porque o curso simplesmente fechou na minha unidade, não tem mais ciências biológicas lá. E aí eu tive que ir para a unidade mais próxima, e a unidade mais próxima é a Vergueiro mesmo, sendo 1 hora de distância da minha casa. E a chácara era 15 minutos, mas tudo bem. Eu ainda não tenho estágio, né? Eu comecei o meu TCC, mas eu ainda não tenho estágio, infelizmente. O meu estágio é obrigatório. Então, esse ano eu tenho que estagiar, não tem como escapar disso. Na verdade, eu até estagiei. Eu dei aula num cursinho, né? Numa ONG, que promovia um curso pré-vestibular. Então, eu não ganhava nada. Eu era professora de biologia e eu não ganhava nada por isso. Era uma atividade filantrópica, porém, minha faculdade não aceitou como estágio porque eu faço bacharel e não licenciatura. Então eu tenho que encontrar uma outra forma de conseguir estágio. E assim, Brasil, não tem estágio para ciências biológicas nesse país. Você não pode ser biólogo nesse país porque é muito escasso, de verdade. Para você trabalhar no laboratório, eles não querem biólogos, eles preferem pessoal da farmácia, eles preferem pessoal da biomedicina, que já é mais voltado pra laboratório. Eles acham que, tipo, o biólogo é mais cuidar de bicho, né? Mas não é. A gente não cuida só de planta e de bicho. A gente tem uma área muito ampla de estudo e o Brasil tem que reconhecer isso. Então, gente, como eu falei pra vocês, eu comecei o meu TCC, só que o meu professor, ele ainda... A gente não decidiu, né, qual animal a gente vai utilizar, qual espécie, né? O tema do meu TCC é sobre microplásticos no estômago de camarões, mas a gente ainda não escolheu uma espécie para poder trabalhar. Então, gente, o que eu vou fazer hoje? O meu orientador de TCC, ele pediu para eu poder apresentar um artigo que tem a ver com a minha área de estudo pro TCC, né? Que também é uma área de estudo dele. Ele também está estudando, esse meu professor. Era pra ter uma apresentação na terça-feira à noite, umas 7 horas, só que aí terça-feira começaram as aulas na faculdade, e aí o professor não sabia, porque ele não dá aula pra mim nesse semestre, né? Então ele falou que era pra mim apresentar sábado. Eu tive 1 semana e meia pra poder preparar e eu não preparei a apresentação, deixei tudo pra cima da hora, como sempre. E, assim, o artigo é muito bom, gente, é muito bom mesmo. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês e como tá sendo a minha apresentação, né? Que eu tô fazendo a apresentação no PowerPoint. Então, gente, esse daqui é o artigo que o professor passou. O nome é Contaminação por Microplásticos em Camarões Negros da Europa, né? São os camarões negros europeus. A espécie é o Crangon crangon, de Linneu. E eu li,
eu dei uma lida já faz um tempo. A primeira vez que ele mandou, eu tinha lido. Bem por cima mesmo, só pra eu poder ficar a par do que ele tava querendo que eu fizesse. Isso aqui é como é um assunto que vai para o meu TCC, eu resolvi dar uma olhadinha, anotar as partes importantes pra eu poder depois dar uma outra pesquisada. Aí o professor pediu pra eu poder fazer uma apresentação, né, em PowerPoint. Então eu coloquei aqui o nome, né, do artigo em inglês. E aí eu fui fazendo algumas partes, né, a introdução, as tabelas eu traduzi, né, eu coloquei algumas imagens. Então, gente, eu troquei de camiseta porque eu vou fazer o meu almoço. E hoje vai ser pizza de frigideira, sabe aquelas Rapidex que tem no mercado? Então, meu pai compra a massa e aí a gente compra depois as coisas pra botar em cima. Aí eu vou colocar mussarela, presunto e pepperoni com orégano por cima e uma pimentinha do lado, que fica uma delícia. E eu troquei de camiseta justamente porque eu não sei cozinhar e eu não sei comer que nem uma pessoa civilizada. Eu pareço uma criança de 10 anos, mas eu tenho 21. Sou uma criança de 21 anos. Então, eu tô na página 6 do artigo, são 9 páginas, faltam ainda 3 páginas pra mim terminar. E a apresentação é pra amanhã, mas tudo bem, é pras 2 horas de amanhã, 2 horas da tarde, eu tenho a apresentação e, enfim, tá um pouquinho difícil porque é muito termo acadêmico e tal. Em inglês, aí fica meio complicado. Eu tô dando uma atenção maior nas tabelas, porque eu acho que imagem fica bem melhor do que texto, né? Se você apresentar uma imagem, mais fácil de assimilar do que um texto. Então, eu tô traduzindo todas as tabelas, passando pro português. E daqui a pouco eu tenho aula. São exatamente faltam 2 minutos para as 5 da tarde e eu tenho aula às 7. Tomara que eu termine antes. Gente, eu só queria parar aqui um pouquinho para poder fazer um comentário. Quando eu falei microplástico, o que significa microplástico? A gente tem o plástico, né? A gente tem a... Nossa, tô toda descabelada. Mas enfim, a gente tem o material plástico, pode ser uma garrafa, pode ser uma sacola plástica. E ela, para se decompor, ela demora muitos anos. Porém, nada impede que ela se quebre, certo? Nisso dela se quebrar no bater das ondas, algum animal bater, ela cair e roçar nas rochas, em algum sedimento, etc. Vão ficar lascas de plástico. E essas lascas, a maioria, não é visível a olho nu. Europeus, pessoas europeias, estão consumindo, quando elas consumem mexilhões, né, numa determinada área lá da Europa, elas estão consumindo plástico. A cada 10 gramas de um mexilhão que os europeus estão comendo, tem equivalente a 5 fibras. O que é muito, então quer dizer que a gente tá comendo plástico. Olha que beleza. Era só um fato interessante que eu queria falar pra vocês, então vamos continuar o study vlog. Gente, são exatamente 5h32 da tarde, agora 5h33. E eu achei que eu ia demorar muito tempo pra finalizar essa apresentação de PowerPoint. Nossa, sinceramente, eu estou orgulhosa de mim. Falo com tranquilidade, eu estou muito orgulhosa. Ou ficou uma bosta essa apresentação,
ou vai ficar muito show, porque eu terminei assim, muito rápido. Gente, eu vi que eu estou muito atrasada, muito atrasada. Hoje é dia 12 e eu tinha que estar na página 176 de Lady Killers. E eu nem cheguei na página 100 ainda, gente. Eu estou lascada. Por quê? Porque o que me lascou foi que eu fiquei, tipo, 2 dias, eu acho que foi dia 7, 8, sem ler. Não li nada. E aí eu comecei a ler os artigos, né, pra faculdade. E aí isso acabou com o meu planejamento de fevereiro. E vocês podem ver que eu só fiz até dia 20. Porque eu já sabia que ia dar alguma merda e eu teria que expandir aqui alguma coisa. Mas enfim, já era pra mim estar no Sete Maridos de Evelyn Hugo. E eu nem terminei a Aniquilação. Eu tô no capítulo 3 ainda, são 5 capítulos que eu falei pra vocês. E está um chuchuzinho, um pitel. Eu adorei esse livro, eu tô adorando. Principalmente porque a personagem principal é bióloga, né? Então, enfim. Mas aí eu estou atrasada com a Aniquilação, porque era pra mim terminar, deixa eu ver. Aqui, ó, era pra mim terminar no dia 9, só que eu fiquei, tipo, 2 dias sem ler. E eu ainda atrasei, porque o capítulo 2 era imenso. Eu fechei todas as páginas que eu tava usando, PowerPoint, Google Docs, tava usando o artigo. E aí eu vou assistir vulgo um dos melhores animes do mundo, tá bom? Attack on Titan. Eu adoro esse anime. Eu tô ainda, infelizmente, na 3ª temporada. Eu tô no episódio 14, aqui como vocês podem ver. Aqui o Levi todo maravilhoso, todo gostoso. E agora eu vou assistir um pouquinho desse anime. Vou terminar esse episódio que eu tava assistindo na hora do almoço. Então, gente, são 6, quase 6h30, são 6h24. Eu não aguentei, eu tive que assistir mais um episódio de Attack on Titan, porque tava muito bom mesmo. Então eu terminei de assistir o episódio 14 da 3ª temporada, eu assisti o 15. E aí, acho que depois da minha aula eu vou assistir o 16, porque está assim, gente. Tá muito bom, sério, tá muito, muito bom. E eu já tive tanto spoiler, já tomei tanto spoiler sobre a 4ª temporada. Eu tô ansiosa, mas eu já sei o que vai acontecer, eu já sei quem morre, eu já sei quem pega a Titã de quem. E fazer o quê, né? Eu fico vendo TikTok e acompanhando os grupos no Facebook, é isso que dá. Mas enfim, agora eu tô assistindo uma livezinha, eu tô assistindo a live do Alan. Terminei tudo, né, o que eu tinha pra fazer hoje. E eu tô assistindo um pouquinho de live. Eu tenho mais meia hora livre. Eu não sei se eu leio. Eu quero continuar a Aniquilação. Terminar logo o capítulo 3, porque eu ainda tô na metade do livro. Mas também não... Ui, tá tremendo. Mas também não sei se eu continuo lendo Lady Killers, que eu estou na página... Eu tô bem atrasada na leitura, eu ainda tô na página 60. Nossa, eu tô muito atrasada. Era pra mim estar na 176 hoje. Eu li umas 10 páginas de Aniquilação, mas eu tô achando, tipo... Sei lá, tá acontecendo tudo muito devagar, então eu tô meio desanimada agora. Eu acho que eu já tô no meio do livro, já devo estar em 50% do livro. E ele é muito pequeno. Opa, ele é muito pequeno. Eu tô na página 100 e esse livro tem 196 páginas. É um livro curtinho, mas sei lá, tá demorando pra acontecer as coisas. Então isso tá me desanimando um pouco. Ei, gente, então são 7h37, eu estou na aula de CBI, que é a matéria Ciências Biológicas Integradas, ou seja, é tipo um resumão. Desde o semestre passado a gente tá tendo tipo um resumão toda sexta-feira, com várias matérias, né, juntas e como elas se ligam umas às outras.
são os principais pontos de cada matéria e como elas estão sempre interligadas. E eu gosto muito dessa aula de CBI porque ela me ajuda a relembrar, né, dos assuntos que eu já tive e de fixar isso na minha cabeça. Mas, enfim, essa aula, gente, é muito boa. Eu tô com uma professora que eu já tive aula por um ano inteiro, né, 2 semestres, e ela é maravilhosa. Ela era minha professora de bioquímica e agora ela tá dando aula de CBI e ela é simplesmente perfeita. Ela é perfeita. Gente, minha aula acabou, era só uma aula hoje, toda sexta-feira vai ter a CBI que eu falei pra vocês, né? E vai ser só uma aula das 7h10 até as 8h30, 8h40 no máximo. E aí é uma aula de revisão mesmo, eu já troquei de roupa. Eu vou jogar um pouco e aí eu vou dormir porque amanhã eu tenho apresentação de trabalho. Oi, gente, hoje é sábado, dia 13. Dia de tomar banho, né? Porque eu só tomo banho aos sábados. Faltou menos de 5 minutos pra começar minha apresentação. E eu já dei uma olhadinha, já testei o site pra ver se ele não vai travar, né? Testei a câmera também. Acabei de sair do banho, faz 10 minutos que saí do banho. E eu vou rapidinho passar um creme no cabelo, né? Enquanto ele tá molhado, porque meu cabelo é cacheadinho, tem que ficar com os cachinhos bonitos. E tô um pouquinho nervosa porque eu não manjo muito do assunto, né, sobre microplásticos, eu sei bem pouco. Tô com medo do meu professor virar e falar assim, nossa, você é muito burra, sai daqui, não vou mais te ajudar no TCC. Brincadeira, ele não vai fazer isso. Eu espero. Enfim, me desejem sorte e eu volto quando eu terminar a reunião. Gente, eu já apresentei a minha parte, né, eu apresentei o meu artigo. E eu tive alguns erros na tradução e eu errei uma foto. E isso me aborreceu um pouco comigo mesma. E me achei um pouco burra, porque eu errei a foto do bicho. Mas enfim, era de outra espécie. Agora tem a mina que tá apresentando a apresentação dela, que ela fez de um evento de biologia. Acho que é de biologia marinha, coisa do mestrado dela. E tá muito da hora. 1000 vezes melhor que o meu, gente. Que surrou com classe. Oi, gente, tudo bem? São exatamente 8h05. Estamos de noite. Decidi gravar um pouquinho de tarde e explicar como que foi a reunião lá. O professor deu alguns pontos positivos para minha apresentação. Ele falou que eu apresento muito bem, mas que eu tenho que melhorar na tradução livre, né, do artigo um pouquinho, porque eu traduzi meio por cima, né? E ele falou sobre a minha introdução do TCC, que eu tenho que me aprofundar mais um pouco. Obviamente, eu não ia acertar tudo de primeira, e eu fico feliz que ele tenha gostado da minha apresentação, mesmo que ele falou que preciso melhorar em alguns pontos, né? E eu também esqueci de avisar que a reunião mudou, né? Eu falei ontem que era às 2h da tarde, aí eu recebi, tipo, perto da meia-noite eu recebi a mensagem, né? O professor falando que mudou para as 3h da tarde, o que eu achei melhor. Só que eu não tinha almoçado ainda. E aí a reunião acabou umas 15 para 5, ainda não tinha almoçado. Então eu fui almoçar lá para 5 horas. E, enfim, nossa, tava passando mal de fome. Foi isso, gente. Eu só queria mostrar um pouquinho como que foi esses 2 dias, né? Na vida de uma graduanda em biologia. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.